Olá, está no ar Direito em Foco, o programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje o nosso programa vai abordar um tema, embora jurídico, mas um tema que tem um momento todo especial. O Brasil, o mundo, está vivendo a pandemia do coronavírus. E isso tem afetado a vida de todos e a economia de todos os países. Uma das consequências dessa pandemia é a provável recessão mundial que vai acarretar. Nos últimos 2 meses, a Bolsa de Valores do Brasil caiu quase 40%. Isso até hoje. Nós temos, até hoje, meados de março, 230, 240 casos. A previsão é que dobre a cada 3 dias. Há uma previsão de que cerca de 1% da população do estado de São Paulo vai contrair a doença. Como nós temos aí em torno de 46 milhões de habitantes no estado, nós estamos falando numa população infectada de 460 mil pessoas. As ruas vazias, quem pode fazer home office está fazendo home office, mas a economia está travada. Estamos à beira de um grande problema econômico. E aí as empresas estão sofrendo e sofrerão essas consequências. Hoje nós vamos abordar um tema específico para as empresas que, na verdade, vai afetar e repercutir a todos, que é a questão da crise. A gestão de uma crise como essa nunca vista, talvez nem todas as soluções, todas as ideias já estejam na mesa, talvez tenhamos que ser muito criativos para isso. E para a gente falar um pouco, nós procuramos um especialista nesse assunto, tivemos a sorte e a honra de contar com o Omar Greco, gestor, mais de 20 anos em gestão de empresas, especialista em gestão de crise, e eu acho que esse é o momento de que da gestão da crise, ou gestão de crises, assumir um papel de relevância para salvar muitas empresas, salvar muitos empregos. Então, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o convite, obrigado pela oportunidade, agradeço aos espectadores. Momento bem delicado da nossa economia global, né, que com certeza vai gerar reflexos na economia brasileira. Já vem gerando alguns reflexos, como você disse, os números da Bolsa já não são tão atrativos, já é um número de alerta, mas o foco realmente é entender as empresas, entender a crise e atacar a crise dentro das suas causas. Então, esse é o principal desafio do empresário hoje. Muitos passam por uma crise sem saber ao certo qual foi a causa e se existe remédio, se existe saída para a crise. E existe com muita disciplina, as empresas conseguem se recuperar, eu não tenho dúvida. Agora, uma empresa, percebendo que a crise está próxima dela, qual o primeiro passo? O que ela deve fazer? Investir mais, parar de investir, chamar um consultor, baixar as portas, esperar o vento forte passar? O que ela deve fazer quando ela sentir que está esse momento? Os primeiros alertas vão aparecer justamente nos números da empresa. A maioria dos empresários que trabalham liderando ou dirigindo as suas empresas, eles desconhecem profundamente o número. O número da empresa é efetivamente o diagnóstico mais importante que ele tem nas mãos. Então, o primeiro passo é entender profundamente os números da sua empresa, entender efetivamente se os custos estão adequados, de acordo com a precificação que foi feita, ou se não foi feita uma precificação, estudar o mercado, entender a aderência do mercado a esse produto ou serviço que você oferta e entender efetivamente na cadeia para trás do preço se os custos estão corretos, se o tamanho da sua empresa condiz com a necessidade real produtiva ou se você tem um subaproveitamento de profissionais. Então, existem alguns diagnósticos claros que podem ser feitos apenas conhecendo os números. Mas as empresas não deveriam fazer isso constantemente? A maioria dos casos em que nós encontramos empresas para reestruturar, empresas para criar um novo tipo de gestão, desconhecem profundamente os números. Recentemente,
eu participei de uma reestruturação de uma empresa em que tinha como seu carro-chefe um produto X e esse produto ia para a gôndola do supermercado com o seu preço deficitário. Ou seja, ele não se pagava e era o carro-chefe da empresa. E a empresa não sabia desse... É o que eu chamo da cegueira de gestão, né? As pessoas acabam entrando em um ritmo alucinante do dia a dia e param de enxergar um pouco as coisas com uma visão privilegiada e panorâmica e mergulham dentro da operação e acaba surgindo a tal cegueira de gestão. E nós fazemos justamente o contrário. Nós trazemos esse empresário, esse profissional, esse gestor para assistir o jogo da arquibancada. O jogo da beira de campo é muito complexo de se entender. Para ter uma visão mais geral da... Então nós vamos nos aprofundar nos números, nós vamos entender se os números são aderentes ou não para aquele tipo de negócio, se o processo da gestão e se o processo dos controles estão a contento, enfim. Existe saída. Na maioria dos casos, e quase que em 90% dos casos, o grande problema é que o profissional, o gestor, desconhece os seus próprios números. E aí ele acaba entrando num processo de crise inevitável, como exemplo, uma empresa que tem seu carro-chefe com um valor deficitário, ou seja, ela não gera receita, ela gera prejuízo. Então, a cada unidade de produto que vai para o mercado, eu acumulei determinado prejuízo. E é uma roda viva. E aí, eu preciso vender mais e cada vez que vende, aumenta o buraco. E aí é que nós vamos para lá, como eu te disse, eu vou trazer essa pessoa para a arquibancada, ele vai entender efetivamente o jogo, ele vai começar a criar as rotas de correção, ele vai reorganizar os números, repensar no seu posicionamento, porque muitas vezes ele é forçado pelo mercado a praticar um determinado preço do seu serviço ou do seu produto. E aí é o primeiro erro. E aí é um erro estratégico. Será que eu estou vendendo o meu produto ou meu serviço para um mercado aderente? Será que se eu aumentar o preço, eu vou ter que reposicionar esse produto no mercado? Sim, pode ser que sim. Pode ser que você está tentando competir com players do mercado que têm uma qualidade inferior. Enfim, você tem que se adequar ao seu nicho de mercado e é onde o seu produto terá mais aderência. Então, também uma visita ao plano estratégico da companhia. Mas essa situação, pelo que você está dizendo, ela não é somente para as empresas em crise, é algo que toda empresa deveria fazer. Isso é o que a gente chama do pilar do conhecimento das empresas, né? Você tem que conhecer profundamente os seus processos, as pessoas, os produtos e os seus custos. Você tem que ter muita clareza a combinação desses fatores e entender exatamente as competências dos seus profissionais, a aderência do seu produto em relação ao mercado proposto, os números da sua empresa, para você poder pensar em crescimento. Mas, Omar, quem está nos assistindo agora está pensando, bom, esse daí é um trabalho, uma gestão para uma empresa grande, para uma multinacional, que tem lá seus números, seus departamentos, seus setores e tal. A partir de que momento, de que tamanho a empresa pode ou deve se socorrer desse tipo de trabalho de gestão? Não existe um tamanho determinado para esse tipo de trabalho. Uma empresa com 5 funcionários ou com 1000 funcionários vai usar a mesma lógica e a mesma disciplina estratégica. O que vão mudar vão ser os públicos de alcance dessa mudança. Claro que uma organização com mais pessoas vai ter uma dificuldade um pouco maior de disseminar uma nova cultura de gestão, uma nova cultura de controles e processos. Eu acho até o caminho inverso. As menores empresas vão ter mais facilidade de entrar nos eixos do que as maiores. As maiores demandam mais trabalho de gestão. Eu até tenho uma brincadeira, né? Conversando com os empresários, os amigos, digo, olha, não existe pequeno empresário. E aí eles me olham, não, existe o empresário de pequena empresa. Porque a sua preocupação, você tem que ter preocupação com o teu fluxo de caixa, teu contas a pagar, teu contas a receber. Se a tua empresa tem um fluxo pequeno, a tua empresa é uma multinacional, basicamente a sua gestão terá que ser a mesma. Sim. Então é possível que essa atribuição, esse serviço de gestão deve ser feito por todas as empresas. Por qualquer tamanho de empresas, principalmente as menores. As menores, usualmente,
deixam os números aos cuidados dos contadores, não mergulham profundamente nos números, eles acreditam que o preço está correto. Antigamente se falava, custa 50 centavos, então vendendo a R$1... Já estou no lucro, eu tenho 50% de lucro. Aí nós vamos trazer esse empresário para a realidade e mostrar para ele que não é tão simples a conta. Porque, pelo que você está dizendo, o auxílio de um contador, ou interno ou externo, é muito importante, mas não é suficiente. Ordena os números, né? Os profissionais de contabilidade são especialistas na ordem dos números, no bloco correto das despesas, das receitas, das obrigações, dos blocos fiscais, enfim. Isso é uma parte profissional que o empresário não tem que se envolver, mas o empresário tem que ter a habilidade de interpretar esses números internamente e os números que ele recebe, como seus balancetes, como seus demonstrativos de resultado. Se ele consegue dominar os números, ele consegue tomar decisões mais assertivas. Então, ele consegue mexer no seu pessoal, melhorar a cadeia produtiva, melhorar a forma com que ele compra, negociar melhor na ponta da cadeia, para chegar a um reflexo melhor de competitividade no final do processo. Seja ele vendendo um pãozinho, ou seja ele vendendo um computador. Então, a cadeia de suprimentos tem a mesma complexidade da venda do pãozinho e da venda de um computador. Então, o empresário precisa entender a gestão não como um ponto de complexidade do negócio dele. A gestão profissional, a gestão de processos, de indicadores, facilita muito a gestão desses profissionais ou desses líderes que têm essas empresas passando por dificuldades. Né? Perfeito. Agora, Omar, hoje, por exemplo, nós estamos no meio nós estamos no olho do furacão. Exatamente. Né? Do coronavírus. Exatamente. Hoje, por exemplo, saiu uma notícia de que os 5 maiores bancos do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, né? Imagino que outros vão aderir também a essa iniciativa, vão conceder aí uma carência de 60 dias nos empréstimos, né? Para os recebimentos, desde que os clientes preencham determinados requisitos e tal. Porque com esta crise já se percebe que haverá uma dificuldade do pagamento das dívidas, as empresas terão dificuldade em pagar. E aí eu faço uma pergunta a você. No meio desta crise, nós vamos ter dificuldade de pagamento. Vai um gestor, que provavelmente o empresário vai dizer, olha, isso está muito bacana, isso está muito bom, eu vou ser o preço, mas o meu problema agora é caixa, é dinheiro. E os bancos vão ter as suas restrições de crédito. Então, tem solução para o problema do dinheiro, do fluxo de caixa, sem ter que passar pelos grandes bancos ou pelas redes oficiais? Mas você, por favor, responda depois dos nossos intervalos. Daqui a pouco a gente volta. Olá, está de volta ao programa Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós estamos conversando com Omar Greco, que é gestor de empresas, especializados em gestão de empresas em crise, que no primeiro bloco nos explicou aí como é que funciona esse diagnóstico, que a gente pode assim dizer, esse diagnóstico das empresas, para poder dar uma solução para sair, né, de uma eventual crise, ou até mesmo preventivamente nem entrar. Eu terminei o primeiro bloco fazendo a seguinte pergunta ao Omar. O crédito é difícil, o crédito é caro no Brasil, mesmo com algumas atitudes emergenciais que o governo federal está tomando, como redução de juros, enfim, algumas situações pontuais. Há também rumores de que as empresas poderão ter uma carência no pagamento do FGTS, do INSS, por 30 ou 60 dias, isso ainda está sendo analisado pela equipe econômica, para poder dar um certo fôlego na economia. Mas com todas essas ações de gestão que o Omar nos esclareceu no primeiro bloco, tem essa questão do dinheiro. E os bancos vão, obviamente, também se resguardar na concessão de novos créditos. E é um dos grandes problemas dos empresários na crise, é a questão do dinheiro. Omar, toda essa situação que você está colocando é extremamente relevante, importante, mas sem dinheiro a roda não gira. Não gira. Tem como obter créditos, tem como conseguir crédito sem ter que ir lá no banco?
Hoje existem mecanismos de alavancagem financeira que não estão diretamente ligados à rede convencional dos bancos. Então, existem sim instituições financeiras especializadas nesse tipo de capital que vão ofertar dinheiro para fazer dinheiro. Então, Omar, um acesso um pouco mais simples. Né? Mas eu me preocupo muito pelo seguinte, se a empresa já está em crise, ela provavelmente vai ter problemas de conseguir crédito. Existem mecanismos bem elásticos, como eu comentei, doutor, que vão desde uma garantia real em função do empréstimo. Ou imóvel, né? Imóvel. O chamado home equity, enfim, tem vários nomes bonitos, mas no fim do dia você dá uma garantia real que pode ser a garantia que essa instituição financeira precisa para liberar o recurso. Existe a gestão dos recebíveis, então, por exemplo, você pode condicionar o seu fluxo de recebíveis a essa instituição, descontadas as taxas e as tarifas, enfim. Mas isso não é a operação normal dos bancos? Os bancos geralmente restringem muito esse tipo de operação. Né? Os bancos analisam hoje cada vez mais a situação financeira das empresas e à medida em que o risco de capital aumenta a taxa de juros vertiginosamente. Então, as taxas um pouco mais competitivas dos bancos estão muito restritas à condição financeira que eles apresentam. E uma empresa em crise financeira provavelmente vai apresentar algum alerta, alguma luz amarela para os bancos e o acesso ao crédito vai ser mais difícil. Essas outras instituições e esses outros caminhos podem ajudar nesse momento de crise. Além de um bom plano estratégico que também pode atrair, por exemplo, um investidor. Pode atrair o que nós chamamos de um angel, que pode entender que aquele negócio faz muito sentido, a ideia é muito bacana, mas que ele precisa de uma alavancagem financeira, então esses angels geralmente também podem entrar entendendo que existe agora um processo de gestão profissional, processos, indicadores, existe um plano estratégico, que essa empresa sabe exatamente aonde ela precisa gastar o dinheiro, porque isso é muito importante. O profissional de gestão precisa ter a clara noção de que o dinheiro que ele vai tomar do mercado é para fazer dinheiro. Né? Muitas vezes o profissional toma o dinheiro e paga uma dívida. E não é o mais indicado. E ele não fez o dinheiro trabalhar. Quem paga a dívida é o dinheiro trabalhado. Então você toma dinheiro de uma instituição, faz a tua máquina girar um pouco melhor, gera mais receita e aí você começa a pensar na amortização das suas dívidas. É muito mais orquestrar o problema do que efetivamente trocar o problema de lugar. Você simplesmente trocou uma dívida com um credor qualquer e assumiu uma dívida bancária e a sua empresa continua do mesmo tamanho, com a mesma roda, não girando mais rápido. Então, uma das grandes falhas no processo de gestão é não fazer o dinheiro virar dinheiro. Então, esse é o primeiro passo. Então, vamos chamar os credores para a mesa, vamos repactuar, vamos pensar nas amortizações mais leves possíveis para não atingir o fluxo usual da empresa e tomar esse dinheiro de alavancagem justamente para gerar mais dinheiro, ou para melhorar os processos, ou para ser mais eficiente, mais competitiva, e aí o dinheiro para amortização é consequência dessa boa gestão. Perfeito. Nós tivemos aqui o prazer de ter vários entrevistados abordando assuntos distintos, mas eu acho que eles convergem nisso que nós estamos falando agora. Tivemos o prazer de ter o professor Nelson Zanzarelli há algumas semanas falando sobre a possibilidade de recuperação judicial das empresas. Nessa questão da gestão de crise, imagino que possa chegar num determinado momento dizendo, olha, no seu caso o melhor é uma recuperação. Recuperação extrajudicial ou judicial. E como é que funciona isso? Aí você apresenta o plano, você ajuda a apresentar o plano? As empresas de gestão fazem isso? Fazem. Usualmente as empresas de gestão capacitadas para isso, entendendo um pouco do assunto, porque esse é um assunto que vai permear também pela área jurídica, ele vai ter que ter um amparo jurídico forte. A montagem de um plano de recuperação judicial não é tão simples. Ela é um pouco mais complexa de uma simples reestruturação, um turnaround de uma empresa, enfim, é um pouco mais complexa, porque você vai ter um terceiro ator ali, que é um ente jurídico, quem vai, no fim das contas, aprovar ou não esse plano de recuperação. O nível de governança é muito mais alto, o nível de controle é altíssimo, as matrizes de alçada de decisões acabam fugindo um pouco só da gestão da empresa,
né? Passam a ter que ser submetidas sempre a um cunho jurídico, enfim, mas é possível. As empresas capacitadas para isso entendem rapidamente qual é a situação da empresa e dizem: eu consigo resolver o seu problema sem o caminho da recuperação judicial, ou eu não tenho condições de fazê-lo, se não for o congelamento de algumas dívidas ou, enfim, um fôlego um pouco maior para você conseguir retomar a empresa. Mas sim, é usual os bons consultores, as boas empresas de consultoria executiva prepararem o caminho para uma recuperação judicial. Perfeito. Porque nós temos vários cenários, quer dizer, nós temos até aqui a gestão antecipatória, quer dizer, a empresa para nem chegar perto de uma crise, ou quando ela está numa crise para tentar sair, e quando se observa de que ela já estava numa condição que não será possível sem uma recuperação judicial, esse será o caminho. Ou até mesmo uma sugestão para uma autofalência, que é uma obrigação do empresário também dessa informação. Então, nesses aspectos, eu acho que esses programas de gestão, esses projetos de gestão, tem que conversar muito com o jurídico. Exatamente. Deixa eu puxar a sardinha aqui para o meu lado. É fato, né? Fato. Porque eu acho que são ferramentas importantes até para que nós, advogados, possamos trabalhar um pouco melhor as empresas. Exatamente. O fenômeno eu brinco que nós desempacotamos a gestão das empresas, né? Os processos consultivos. Eles eram muito empacotados, muito engessados. A cultura da consultoria antiga era quase que de uma professora particular. Ela vinha, ela dava a sua tarefa, e daí uma semana ela voltava para ver se você fez a sua tarefa ou não, mas ela não participava efetivamente da construção dessa tarefa. A consultoria moderna, ela prevê, em primeiro ponto, uma série de disciplinas que ela não contemplava no passado, ou seja, um amparo jurídico, um amparo de marketing, ou seja, um grupo de consultores, porque efetivamente uma empresa em crise não tem um único problema e provavelmente não é um único especialista quem vai resolver. Então você tem que efetivamente encontrar um grupo de profissionais para fazer quase que uma blitz, né, um choque de gestão ali dentro em todas as áreas. Todas as decisões de uma empresa em recuperação, seja ela judicial ou em recuperação espontânea, ela precisa ter um amparo jurídico. Qualquer movimentação que eu faça pode me causar um transtorno, principalmente quando a crise é financeira. Né? Então os impactos, os riscos, a gestão das prioridades, a escolha das prioridades dos credores, enfim, passam todas pelo departamento jurídico. Perfeito. Nosso programa está quase chegando ao fim, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, até vendo o lado bom da história. A gestão das empresas pode ser uma gestão de crises, de situações, ou não. Você falou dos angels, quer dizer, são os investidores e tal. Esse trabalho pode preparar a empresa, por exemplo, para uma venda, ou para uma parceria, para uma associação com algum investidor? Pode. Dá os números melhor, é isso? Não só uma empresa em crise precisa melhorar sua gestão, né? E nem só uma empresa à venda precisa deixar a casa arrumada, né? Claro que um comprador prefere uma empresa com todos os seus processos claros, os seus números conhecidos, o seu plano estratégico em linha com o mercado, mas de um modo geral, qualquer empresa hoje pode recorrer a profissionais, sejam de consultoria, sejam profissionais de assessoria, enfim, para melhorar os seus processos, né? Não há nada tão bom que não possa se melhorar. Perfeito. O ponto é, em que momento acionar? Se é no momento de crise ou se é justamente para antecipar qualquer movimento como esse. É claro que a antecipação ao problema é sempre melhor, mas os dois casos são usuais, acontecem, é muito recorrente no Brasil hoje a tomada de serviços de consultores, principalmente para planos estratégicos, para reestruturações, enfim, não só para a crise. Tem empresários que nos procuram efetivamente para crescer. Assim, olha, eu estou bem, só que eu preciso me reestruturar porque eu quero crescer. Eu vou fazer uma aquisição, ou eu vou para um outro mercado, ou eu preciso reestruturar minha equipe. Então, não é só o lado negativo em que os consultores ou os assessores vão atuar. Perfeito, perfeito. Ô Margrico, eu só tenho a agradecer essa aula aqui, né? As pessoas às vezes brincam comigo e falam, mas todo mundo dá aula sim, porque a gente aprende muito,
né? Hoje foi muito instrutivo. E eu acho que num momento de crise as pessoas precisam de soluções. Exato. Ou ficar se lamentando que está difícil, que está complicado, e aplicar e jogar em cima de um elemento externo. Acho que a gente tem isso tudo. Sim. E é muito forte, uma crise mundial que está se apresentando aí, mas nós temos que tomar essas iniciativas. Eu acho que o programa Direito em Foco, trazendo especialistas, como os que eu já mencionei, Rogério Arnone também esteve aqui conosco, enfim, uma gama, né, de grandes profissionais nos auxiliando nesse momento de crise. Sim. E o direito sempre de mãos dadas com a contabilidade, com a economia, com a engenharia, enfim, com todas as áreas do conhecimento humano para dar soluções práticas para o dia a dia. Exato. Adorei lá o seu LinkedIn, entrei, fiquei lá observando lá os seus projetos, seus cases de sucesso. Obrigado. Parabéns, inclusive pelo LinkedIn. Eu não uso muito. É uma não ferramenta sei usar. boa. É uma ferramenta boa. Mas eu vou entrar sempre para olhar lá Ótimo. Né, o andamento lá das suas atividades. Então, com essa entrevista muito tranquila, num momento tão difícil, eu agradeço ao Omar Greco mais uma vez e falo que o Direito em Foco volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá e muito obrigado pela audiência.